Dê um aplauso ao Senhor por isso. Hallelujah. Hallelujah. It's wonderful to be with you. Maravilhoso estar com vocês. And to see your new building. This is my first time here. É a primeira vez nesse prédio novo. And but more importantly, to see you. Mais importante é que eu estou vendo vocês. And to be here in this very strategic place. E de estar aqui nesse lugar tão estratégico. And there are some keys available in this region. Sabemos que há chaves disponíveis nessa região. That are important to the entire heartland of this nation. Que são importantes para o próprio coração dessa nação. Amen. And we have been discussing spiritual warfare, E nós temos discutido aqui a respeito de batalha espiritual, which is one of the important aspects of the fathering spirit. que é dos aspectos importantes do espírito de paternidade. I appreciate being called everyone's grandpa. De vez em quando eu até gosto de ser chamado vovô. Actually, in the Hebrew language, there is no word for grandfather Na realidade, na língua hebraica não há uma palavra para vovô, because the fathering is multi-generational. porque a paternidade ela passa de geração em geração. And as I enter this next decade, E quando eu entrar nessa próxima década, I'm becoming even more focused on fathering fathers. eu ainda vou ficar mais focalizado em exercer paternidade de pais, Because every leader in the kingdom porque cada líder do reino is a fathering leader é líder de paternidade. and has some role in fathering other people. Você tem algum papel na paternidade do povo, Because fathers are always focused on the purpose of their children. porque os pais estão sempre focados no propósito dos seus filhos. Now, the Father in heaven É claro, o pai do céu never manipulates. nunca usa de manipulação. The Father in heaven never intimidates. O pai do céu nunca usa de intimidação. And the Father in heaven never uses control. E o pai do céu também nunca usa o controle. So all manipulation and intimidation and control comes from the enemy. Então toda manipulação, intimidação e controle vem do inimigo. And you can actually control an entire nation E você pode até controlar uma nação inteira with spiritual influence. com influências espirituais. In fact, the entire world is controlled by spiritual Na influence. realidade, o mundo inteiro está controlado por influências In espirituais. Ephesians 2, chapter 2, verse 2, Em Efésios 2:2, says all of us were under the intimidation and control of the prince of the power of the air, fala de todos nós estarmos abaixo do controle dos principados dos ares. and we were the children of disobedience E como filhos de desobediência, until we came into the kingdom of God. até que entramos no reino de Deus. And it is time for this remnant people to be completely free. E chegou a hora do povo remanescente ser completamente liberto. Free from manipulation. Liberto da manipulação, Free from intimidation. liberto da intimidação, Free from a spirit of control. liberto do espírito de controle. And to be trusting in the Father. E para confiar no Pai. This is a fathering nation. Essa é uma nação de paternidade. God is using Brazil to touch the nations of the earth. E Deus está usando o Brasil para tocar nas nações da terra. And the church is maturing. E a igreja está amadurecendo. It's maturing because the leaders are maturing. Ela está amadurecendo porque os seus líderes estão So amadurecendo. let's turn to Romans chapter 12. Então vamos abrir em Romanos capítulo 12. And we're going to do something strategic. I'm going to be here tomorrow night too. E sim, ele está perguntando se vai estar aqui amanhã. Sim, né? Yeah. Né? Se vocês deixarem, a gente volta. If they let us, we come back, Oh, right? okay. Well, we're going to do something really powerful tonight. Mas hoje vai ser poderoso. You are going to feel and experience something E vocês vão sentir
e experimentar algo. But it's also going to have an effect upon this region. Mas é algo que também vai se tornar efeito em toda a região. And I've been here in this area more than one time. Eu já estive aqui nessa área mais de uma vez. And as I come into this region, E entrando nessa região, I discern the importance of this region for the heartland of the nation. eu tenho discernimento dessa região como o coração para essa And nação. when Jesus sent me to Brazil, E quando Jesus me enviou para o Brasil, he said, I'm going to send you to gate cities, ele me falou, me avisou, eu vou te enviar para cidades que são portais, to gate ministry, de ministérios que são portais gate leaders. e de líderes que são portais. So we are going to represent the authority of Jesus tonight. Então nós vamos hoje representar a autoridade de Jesus. Amém. Amém? Romans 12, Romanos 12, verse 1. o versículo 1 primeiro. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenta... Wait. By the mercy of God. Pelas misericórdias de Deus. Now, the mercy of God means time as opportunity. A misericórdia de Deus, ela significa tempo e oportunidade. There's a lot of things that are not right about the world. Existem muitas coisas que não parecem certas a respeito da palavra. As you are witnessing No mundo, quero dizer, que não são certas no mundo. The world, right? Good. and as you're witnessing to people about Jesus, E quando você vai e testemunha a respeito de some of them Jesus, may ask this question. algumas pessoas podem te fazer essa pergunta. If God is love, Ah, se Deus é amor, then why is there so much suffering in the world? então por que tem tanto sofrimento no mundo? Why are there evil people? Por que há pessoas tão más? Why does God allow murder and rape and violence? Por que Deus permite assassinatos, estupro, violências? If God is love, why doesn't He solve these problems? Se Deus é amor, por que Ele não resolve este problema? Well, here's the answer. Onde está a resposta? Mercy. Misericórdia. Because without mercy, Porque sem misericórdia, or time is opportunity. o tempo como oportunidade, The first time you sinned, a primeira vez que você pecou, you go to hell forever. você iria para o inferno direto. Over. Acabou. No chance. Não teria mais No chance. opportunity. Não teria mais No oportunidade. more time. Não teria mais tempo. So the reason why evil people continue to live is mercy. A razão pela qual essas pessoas más ainda sobrevivem é por causa da misericórdia. God allows history to continue. Deus permite que a história continue. Evil people continue. Mesmo as pessoas más sobrevivam. Because mercy is time as opportunity. Porque a misericórdia é tempo com oportunidade. Aren't you glad God gave you mercy? Você não está feliz porque Deus tem te dado misericórdia? So God doesn't immediately send evil people to hell forever, Então Deus não manda imediatamente as pessoas más para sempre no because inferno. He's giving them mercy or time as opportunity. Porque Ele está dando a essas pessoas tempo como oportunidade na sua Giving misericórdia. them time to change. Dando a eles tempo para mudar. And He's made everything available that we need Agora- to be transformed. Agora Jesus já fez tudo o que Ele precisa para que a gente seja transformado. Amen? Amém? So, when we come into the kingdom, Daí quando nós chegamos no reino, then time as opportunity changes for daí us. o tempo como oportunidade, ele muda para nós. God is giving us time as opportunity Agora Deus tem nos dado tempo como oportunidade, in a safe place, num lugar seguro, a fathering house, numa casa de a paternidade, safe place num lugar seguro to grow, para crescer, to mature, para amadurecer, to be transformed, para ser transformado, which we're going to read about in a moment. que nós vamos ler já já. So, by the mercies of God, Então, pelas misericórdias de means Deus, that we right now have opportunity. significa que nesse momento nós temos a oportunidade. And this nation has opportunity. E esta nação tem a This is oportunidade. a time of hope. Este é um tempo de esperança. It's a time of hope. É um tempo de esperança.
You say, well, I don't like things the way they are. Você fala, mas eu não gosto como as coisas estão Well, let's hoje. change them. Então, muda. Say, there's some things about me I don't like. Tem algumas coisas sobre mim que eu não gosto. Well, let's find out how to receive change. Então vamos descobrir como você pode receber essa All right, so transformação. by the mercies of God, do what? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Now, if I am a priest of God, Eu, como sacerdote de Deus, everybody say, I am a priest of God. repita aí, eu sou sacerdote de Deus. And I am also the offering. Mas eu também sou a oferta. I'm the sacrifice. Eu sou o sacrifício. I'm the priest. Eu sou o sacerdote. I must put myself on the altar, Assim eu tenho que me colocar no altar. holy. Santo. Now, holy is a wonderful and powerful word. Agora, santo é uma palavra maravilhosa, muito poderosa. It means you have purpose. Significa que você tem propósito. Specific purpose. Um propósito específico. Created purpose. Um propósito criativo. In the Old Testament, No Antigo Testamento, God instructed someone to make vessels. Deus instruiu algumas pessoas para fazer os vasos, as vasilhas, Usually out of gold or bronze, de bronze ou de ouro, sometimes silver. algumas vezes de prata. And he said, now this vessel Ele disse, este vaso is holy. é santo. What makes the vessel holy? O que fazia com que aquele vaso se tornasse santo? Its purpose. O seu propósito. Its purpose. O propósito do vaso. Are you listening carefully? Estão me ouvindo aqui? In other words, Em outras palavras, if God has something created, se Deus tem algo que foi criado, and he says the purpose of this vessel e ele diz, o propósito deste vaso is to hold water. é segurar a água. And this water E esta água is not to be drunk by any person. não deve ser bebida por qualquer pessoa, It's not to be given to any animal. não é para ser dado aos You animais, don't use it to water your plants. você não vai usar para aguar as suas plantas. The purpose of the water O propósito dessa água, in this vessel neste vaso, is to be poured out é para ser derramado as an offering to the Lord. como uma oferta para o Senhor. So that means Isso significa that you do not have authorization que você não tem a autorização to change the purpose of this vessel. para mudar o propósito desse vaso. As much as you love café com leite. Mesmo que você ame o café com leite. Hallelujah. Wow, I feel the anointing. Eu sinto a unção até. Yeah. As much as you love café com leite, Mesmo que você ame o café com leite, you cannot use this vessel você não poderá usar este vaso for café com leite. para colocar café com leite. Because God created this vessel Porque Deus criou este vaso and gave it a purpose, e deu a este vaso um propósito. and you are not authorized to violate that purpose. Daí você não teria autorização para violar esse Your propósito. body is temple of Holy Spirit. O seu corpo, assim, o seu corpo é templo do It Espírito was Santo. created by God. Ele foi criado por Deus. He gave you purpose. Deus deu a este corpo propósito. He wants you to discover that purpose. E Ele quer que você descubra esse propósito. And he is saying to you, E Ele está dizendo a você, here is your pathway to purpose. aqui está o seu caminho para o propósito. You are holy. Você é santo. Say it out loud. Diga bem alto, I am holy. eu sou santo. By the mercies of God, Pelas misericórdias de Deus, it is time for you to sacrifice yourself to that purpose. chegou o momento de você se sacrificar por este propósito. Well, my mama said Mas a minha mamãe disse that I should do this. que eu deveria fazer isto. Well, you should honor your mother. Honor your parents. Então você tem que honrar os seus pais, Well, your mama didn't create you. mas não foi a sua mamãe quem te criou. And if you're still trying to keep your mama happy, E se você passar a sua vida tentando agradar a mamãe, more than you're trying to keep God happy, mais do que você quer manter Deus contente,
you and God have a problem. Daí você vai ter um problema com Because Deus. God is never going to allow what your mama wants Porque Deus pode não permitir o que a sua mamãe quer to be more important than what God wants. para ser mais importante do que aquilo que Ele quer. Are you listening carefully? Então você está me ouvindo aqui? You say, well, all my friends tell me what I ought to do. Ah, você diz, mas meus amigos já me disseram o que eu devo fazer. Well, ignore them. Então ignore-os Find out what God e descubra o que Deus quer. Find out what God wants. Descubra o que Deus quer. Find out what God wants. Descubra o que Deus quer. I said, find out what God Eu disse, wants. descubra o que Deus quer. Say, how do I do that? Daí você pergunta, mas como eu posso fazer isso? Make yourself a sacrifice. Apresente-se como You see, sacrifício. the key to the chains of manipulation, Então, a chave para as correntes de manipulação, the key is surrender. a chave para quebrar isso é a entrega. Surrender. A entrega. Surrender. A entrega. Put yourself on the altar. Derrame-se no altar Holy! como vivo, santo. And then he said, acceptable by God. Daí ele disse, aceitável a Deus. Whenever we see an offering accepted by God, Sempre que nós olhamos e vemos uma oferta que foi aceita por Deus, it is consumed by fire. é porque ela foi consumida pelo fogo. And he's going to use this word acceptable E ele vai- again in the next verse. E ele vai usar essa mesma palavra novamente no próximo versículo. Are you listening carefully? Ou você está me ouvindo? You can bring God an offering and it won't be acceptable. Você pode trazer uma oferta para Deus e ainda assim ela não ser aceitável. There were two boys born to Adam and Eve, 2 meninos nasceram de Adão e Eva, among the many other children they had. entre muitos outros meninos que eles tiveram, filhos. Cain and Abel. Caim e Abel. How many remember this story? Quantos conhecem essa história? 25 people Há remember this story. 25 pessoas se lembram dessa Well, there história. were two boys, Bom, tinha lá 2 meninos, Cain and Abel. Caim e Abel. And God said, I want you to bring me an offering. E Deus disse, eu quero que vocês me tragam uma oferta. And Abel, who was a shepherd, E Abel, que era um pastor, brought God a lamb. trouxe a Deus um cordeiro. And the Bible says, E a Bíblia nos diz, God accepted his offering. Deus aceitou a oferta dele. Wow. Cain was a farmer, Caim era um fazendeiro and he brought God some vegetables. e ele trouxe para Deus alguns vegetais. And God did not accept his offering. E Deus não aceitou a oferta dele. And Cain was very angry, E Caim ficou muito bravo. and he said, and because God didn't accept his offering, he was very E angry. porque Deus não aceitou a oferta dele, ele ficou muito bravo. And God confronted him. E daí Deus o confrontou. He said, why are you angry? E ele falou, por que você está bravo, Caim? If you bring me what I asked for, Quando você me trouxer aquilo que eu pedi, you will be accepted. você será aceito também. I'll accept your offering Eu aceitarei a sua oferta, if you bring me what I want. se você me trouxer o que eu quero. You must give God what he wants Você tem que dar a Deus aquilo que Deus quer. if you want to be accepted. Se você quiser ser aceitável. You say, now, how do I do that? E você pergunta, mas como eu faço isso? Surrender. Entregue-se. Put yourself on the altar Se apresente no altar as a living sacrifice. como um sacrifício vivo. You're going to be dead Você vai ficar morto to what you want para aquilo que você quer. and alive E vivo to what he wants. para aquilo que Ele quer. And then the fire will consume you. Daí o fogo vai te consumir. I said the fire will consume you. Daí o fogo vai te consumir, eu disse. Now, March the 7th, 2003, No dia 7 de março de 2003, I entered into a vision você sabe, eu entrei numa visão looking down on South America, e eu estava olhando ali a América do Sul. and I saw Jesus lying down in Brazil. E foi quando eu vi Jesus deitado sobre o Brasil. This is a prophetic vision. Foi uma visão profética. I've been sharing it here now for almost 16 years. Eu tenho compartilhado aqui no Brasil por mais de 16 anos. Jesus was lying down in Brazil. Jesus estava deitado sobre o Brasil. This prophetically E signifies profeticamente isso nos dá a entender that he's been here a long time. que ele estava aqui por muito tempo.
And he has a purpose for this place. E ele tem um propósito para este lugar. But he has been waiting. Mas ele estava esperando. He's been waiting. Ele estava esperando. But March the 7th, 2003, Daí em 2003, no dia 7 de março, in the vision, naquela visão, looking down on Brazil, olhando para o Brasil, I saw Jesus stand up. eu vi Jesus levantando-se. He's not waiting anymore. E ele já não estava mais esperando. He stood up Ele se levantou, and he set his feet like ele this. firmou seus pés dessa forma. And he looked around Brazil with a challenge in his E ele face. olhou para o Brasil com um olhar desafiador. And he had fire in his E eyes. tinha fogo nos seus He olhos. said, Brazil is mine. E ele dizia: o Brasil é meu. Brazil is mine. O Brasil é meu. Brazil is mine. O Brasil é meu. And I saw that fire. Eu vi aquele fogo. I saw the fire in his eyes. Eu vi o fogo nos olhos dele. But more importantly, E mais importante, I experienced the fire. eu experimentei aquele fogo. I feel it right now. Eu sinto este fogo agora mesmo. And I was so surprised. E eu fiquei tão surpreso. I was so surprised Eu fiquei tão surpreso that the fire in his eyes, que aquele fogo nos olhos dele, which is the passion of God, que é a paixão de Deus, the passion of God for é a this nation, paixão de Deus por essa the nação, burning heart of God é o for coração Brazil. ardente de Deus para o Brasil. When I saw the fire, I experienced the fire. E quando eu vi aquele fogo e experimentei-o, I feel the fire right now. este fogo eu sinto agora mesmo. But I was surprised Mas eu fiquei surpreendido, because the fire or the passion in the eyes of Jesus porque o fogo e a paixão nos olhos de Jesus is not the passion of Jesus. não é a paixão de Jesus, It's the passion of the Father. é a paixão do Pai. And the reason Jesus stands up in Brazil E a razão pela qual Jesus então levanta-se no is Brasil because he made himself é porque ele se entregou a sacrifice. como sacrifício. He was holy, Ele é santo, accepted by God. aceitável a Deus. And the reason he made himself a sacrifice E a razão pela qual ele se fez como is sacrifício because Jesus was not trying to get what he wants, é porque Jesus não estava buscando aquilo que ele queria, although he's going to get that. mesmo que ele vai receber isso. He wasn't trying to get what he wants. Ele não estava tentando alcançar aquilo que ele queria. He was getting the Father what the Father wants. Ele estava entregando ao Pai aquilo que o Pai quer. You see, well, I'm going to bring Jesus my best. Você fala: ah, mas eu vou entregar o meu melhor para He Jesus. doesn't want your best. Mas ele não quer o seu melhor. He wants it all. Ele quer tudo. He wants it all. Ele quer tudo. He wants it all. Ele quer tudo. I said he wants it all. Eu repito, ele quer tudo. Are you listening carefully? Você está me ouvindo? He doesn't want your best. Ele não quer o seu melhor. He wants everything. Ele quer tudo. And if you bring him everything, E quando você traz tudo para ele, because you're holy, porque você é santo, and you make a sacrifice of yourself, e você se coloca como sacrifício, he will accept you ele vai te aceitar. and the passion of the Father, E a paixão do Pai, the consuming fire. com este fogo consumidor, His passion a paixão dele will consume your passion. vai consumir a sua paixão. And you will be ready for the next verse. E aí você estará pronto para o próximo versículo. Verse 2. E não vos conformeis com este século, Uau. mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Wow. How do you break the power of manipulation? Como você quebra o poder da manipulação? Surrender. Entregando-se. Surrender. Entregando-se. You see, as long as you're motivated by what you want, Enquanto você estiver motivado por aquilo que você deseja, then you and the world are in an interaction. daí você e o mundo estão interagindo. You're a victim of your environment. Você vai continuar vítima do seu You're ambiente. a product of your environment. Você vai ser produto do seu ambiente. Now this verb, this Greek verb, Mas este versículo, esse verbo grego aqui, it can be translated two ways. ele pode ser traduzido de duas formas, It's really a miracle of the language, que é exatamente o milagre da linguagem, because you will see that both
of these ways of translating the word are important. Porque você vai perceber a importância das duas formas como este verbo é traduzido. We can either translate it, Nós podemos traduzi-lo como: do not allow the world to shape you in its mold. não permita que o mundo te coloque na forma dele. Remember, Lembre-se, you were created você foi criado with a purpose. com um propósito. So you cannot allow the world Então você não pode permitir que o mundo, or the devil who rules the world ou o diabo, quem domina o mundo, or the children of disobedience in the world ou os filhos da desobediência deste or mundo, the systems of the world ou os sistemas do mundo, to define you. possam vir para te definir. You cannot allow it to shape you in its mold. Você não pode permitir que o mundo venha e te molde e te deixa do jeitinho dele. And all the people who are not a part of the kingdom of God E todas as pessoas que não fazem parte do reino de come Deus, under the influence elas estão sob esse tipo de of influência a system, of a world system do sistema mundial, ruled by the devil, que é governado pelo diabo. and it seeks to shape and form them Ele busca então formatar você igual a ele, and tell them a lie about who they are para daí dizer a mentira que eles são, and give them a false purpose. apresentando um propósito falsificado. It's happened to all of us. Isso acontece com qualquer pessoa. It happens to all of us. Acontece com qualquer pessoa. Just touch your friend there, give him a little shake. Toca no seu amigo, dá uma balançadinha nele aí. Hey! Diga oi. You were shaped by the influence of the world. Você foi formado pela influência do mundo. Pode dizer isso. Now the second way you can translate this, Mas a segunda forma que você pode traduzir isso, not only can we say, do not allow the world to shape you in its mold, a gente não somente vai dizer não permita continuar sendo moldado pela forma do mundo, you can also translate this, mas você também pode traduzir assim: do not shape yourself não se in the mold of the world. forme conforme os moldes do mundo. You see, many times we want to be accepted. Muitas vezes nós queremos ser aceitáveis. I say we want to be accepted. Eu digo, eu quero ser We aceitável. want to be accepted Eu quero ser aceito by the world. pelo mundo. So we shape ourselves Daí nós nos moldamos in a way that we believe will bring acceptance. de uma forma que nós cremos que vamos nos tornar aceitos. And when we do, Daí o que nós fazemos? we ignore the fact we're holy. Nós ignoramos o fato de que somos santos. And we're not seeking to be accepted by God. E daí nós não estamos mais buscando sermos aceitos por We're Deus. seeking to be accepted by others. Estamos buscando sermos aceitos por outros. And we become the victims of manipulation. Daí nós nos tornamos vítimas dessa All manipulação. of us have been manipulated. Todos nós temos sido manipulados. We're manipulated by the devil, Nós temos sido manipulados pelo diabo, manipulated by our environment. manipulados pelo nosso ambiente. We're manipulated by the spiritual conspiracy against Jesus. Nós somos manipulados por toda essa conspiração que vem contra With the Jesus, children of disobedience. pelos filhos da desobediência, Until we come into the kingdom. até que chegamos no reino And de we see the Deus. kingdom. E aí nós vemos o reino, And we enter the kingdom. e nós entramos no reino, And now we have a king. e agora nós temos o rei, It's the kingdom of light. o rei que nos dá a luz. And it's time for us to break the mold. E chegou então a hora de quebrarmos essa forma, Break the mold. quebrarmos essa forma, Because we are no longer seeking what we want. porque não estamos mais buscando aquilo que nós We're desejamos. not seeking to be accepted by the world. Não estamos mais buscando sermos aceitos pelo mundo, We are a living sacrifice. porque nós somos hoje sacrifício vivo, santo, Holy. santo. We've been accepted by God. Nós somos aceitos por Deus, And He consumes us with His fire. e Ele vem então nos consome com o fogo And dele, He consumes those desires. e Ele vem para consumir os nossos próprios The desejos, world, o mundo, the flesh, da carne and the devil. e do diabo. We aren't interested in the world, the flesh, and the devil. We're not interested. Nós não estamos mais interessados então no mundo, na carne e no We diabo, want to please God. porque nós agora queremos agradar a Deus. You see, every place in your life where you seek what you want,
Sabe, todo lugar na sua vida onde você busca aquilo que você quer is the place where manipulation occurs. é o lugar onde há manipulação. That's where manipulation only works. É aí onde a única forma da manipulação operar. In the places in my life where I'm seeking what I want. No lugar da minha vida onde eu estou buscando aquilo que eu quero. Because then I'm vulnerable. Porque daí eu fico vulnerável. I'm vulnerable to emotional leverage. Eu fico vulnerável para todo aquele equilíbrio emocional. I can be influenced by what other people want. Daí eu fico influenciado pelo que os outros querem. Unless I'm dead A menos que eu esteja morto and alive in God. e vivo em Deus. Crucified with Christ. Crucificado com Cristo. Nevertheless, I live. E ainda assim eu vivo. Yet not I, E- but Christ lives in me. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. I still have a body, Eu continuo tendo um corpo, but my body's a living sacrifice. mas o meu corpo é um sacrifício vivo. Hallelujah! Aleluia. That begins the process. E aí é o início do processo. Because once I break the mold, Porque uma vez que eu quebro esse formato do and mundo, once I'm consumed with the passion of the Father, uma vez que eu fico então sendo consumido pela paixão do Pai, then all the manipulation and intimidation that's been functioning in my mind, daí toda aquela manipulação e intimidação que tem funcionado na minha mente, I begin the process of transformation. daí eu começo aquele processo de transformação. And I discover E aí eu descubro, and I prove. eu provo, I prove. eu provo. Yeah, you're not working. I prove. Eu provo. Come out in Jesus' name. You gotta get that demon out of there. It's not gonna work. Aperta o mudo aí, irmão. Hello. Hello. That's Kira. Kira, no problem. You turned it off. You didn't. Vamos lá. Não, tá bom aqui. Tá tudo bem, Eric. É isso aqui, ó. Onde que você está fazendo lá em cima, irmão? You see now, friend, there's only a few heads in the world. Eric, olha My aqui. friend. Only a few heads in the world Existem algumas cabeças no mundo that God is willing to reveal. que Deus permite ser revelada. See, some heads are so beautiful Algumas cabeças são tão lindas that God reveals them to que us. Deus revela as cabeças. But the rest of the heads are so ugly O resto dessas cabeças são tão feias that God covers them up with hair. que Deus cobre com cabelo. Obrigado. Acho que eu. Gente, acho que eu que desliguei o microfone aqui, desculpa, viu? Yeah, see? Yeah, quasi. And this process begins E esse processo, então, ele é iniciado of restoring my purpose. para restaurar o meu propósito. So the enemy is consistently at work Consistentemente to trabalhando limit that transformation. para limitar essa transformação. If hell cannot keep you from transformation, Se o inferno não pode evitar que você seja hell transformado, will work to limit transformation. o inferno vai trabalhar para limitar essa transformação na sua vida. And you think, oh, I can please the Father Daí você fala, mas eu posso agradar o Pai and please everybody else e too. também agradar as outras pessoas. Let me assure you that will never work. Mas eu te garanto que isso nunca vai dar certo. It will never work. Você nunca vai conseguir isso. You cannot please God and mammon. Você não vai poder agradar a Deus e os You homens. cannot please God and everyone else. Você não vai poder agradar a Deus e qualquer outra pessoa. Because they do not know the ultimate will of God. Porque essas pessoas não conhecem a vontade maior de Deus. Thank God for spiritual leaders. Glória a Deus por líderes espirituais. Since I'm in a fathering house, Desde que estamos aqui numa casa de paternidade, let me explain that some of the spiritual warfare can be
come a victory. Deixa eu explicar para vocês que às vezes muitas vezes nas batalhas espirituais chega a vitória. Because you submit to fathering leaders. Porque você se submete a líderes de paternidade. Remember, it is the fathers who know your purpose. Lembrem-se que são os pais que conhecem o seu propósito. They will discern and discover E eles vão discernir e descobrirem the purpose of your life. o propósito para a sua vida. Because they partner with Porque eles são parceiros and represent e the representam Father in heaven. o Pai Celestial. See, remember Então lembrem-se that when Jesus created que you, quando Jesus criou você, when your mama didn't even know you were there, quando a sua mamãe nem sabia que você já estava por aí, your daddy didn't even know you were there, que o seu pai nem desconfiava que você já estava por aí, Jesus was there. Jesus já estava lá. And when he created E you, quando ele te criou, he had a blueprint. ele tinha lá uma planta, um esquema. He had a blueprint. Ele tinha um esquema aberto. And the blueprint that Jesus used to create you E aquela planta que Jesus gravou ali quando ele te criou, came from the Father. veio do céu. Veio do Because Pai. you have been in the heart of the Father Porque você sempre esteve no coração do Pai, from before creation began. desde antes da criação. And he knew you would be born now, Ele sabia que você ia nascer neste tempo, here, aqui. and so your purpose Assim, o seu propósito fits this moment in time. se encaixa perfeitamente nesse tempo. Your purpose O seu propósito, fits into what God is planning to do right now. ele se encaixa naquilo que Deus está planejando fazer com você nesse momento. And a fathering leader E um líder de paternidade, recognizes what God wants for your ele life reconhece o que Deus deseja para a sua and vida prepares you for that e te purpose. prepara para esse propósito. That's the most powerful thing that can happen to your life. Essa é a coisa mais poderosa que pode acontecer na sua vida. Sins are forgiven, Os teus pecados são perdoados, power of sin is broken, o poder do pecado é quebrado, and then you mature e aí você amadurece to become the person para se tornar aquela pessoa you were created to be, que você foi criado para to se tornar, do what you were called to do. para fazer aquilo que você foi chamado para Because the fazer. blueprint of your life Porque todo o esquema, toda a planta da sua vida fits into the blueprint of this se ministry. encaixa na planta desse And the ministério. blueprint of this ministry E na planta desse ministério fits into the blueprint of this region. se encaixa também na planta de toda essa And região. the blueprint of this region E a planta dessa região, fits into the blueprint for Brazil. ela se encaixa na planta do Brasil. And the blueprint for Brazil E a planta do Brasil fits into the blueprint for the se nation. encaixa na planta das nações. And you are part of the kingdom of God. E você sendo parte do reino de Deus, International. de forma internacional, God preparing you Deus está preparando to be você a part of what He's doing in history. para fazer parte daquilo que Ele está fazendo na história. In the world today, No mundo hoje em dia, you can be transformed você pode ser transformado and prove God's good, acceptable, and perfect will. e provar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Yes! Oh! That's what the enemy is trying to stop. The enemy is trying to stop that. E é isso que o inimigo está querendo fazer para te impedir. He's trying to limit that. Limitar tudo isso. And he uses manipulation E aí ele usa a manipulação, or intimidation ou a intimidação, or control. ou o controle. This can occur in your personal relationships. Isso pode acontecer nos seus relacionamentos, This can occur in ministry, pode acontecer dentro do ministério and it can occur in a culture, e pode acontecer em toda a cultura. and it occurs worldwide. Pode acontecer mundialmente, But we are more than conquerors. mas nós já somos mais do que vencedores. We are going to stop being the victims of manipulation. E nós vamos parar de sermos vítimas desse tipo de manipulação. Can you say amen? Você pode dizer amém? I'm taking more time with this because I have tomorrow night.
Eu estou tomando mais tempo dentro desse assunto porque nós voltaremos amanhã. So I'll only preach 4 hours tonight, Então hoje a gente só fala 4 horas and then finish tomorrow 5 hours. e amanhã com mais 5 horas a gente conclui. You see, God never manipulates. Sabe, Deus nunca usa de manipulação. He doesn't intimidate. Ele não vem para te intimidar. He doesn't control. Ele também não vem para te controlar. The most manipulative people O povo mais manipulador are the most vulnerable to be manipulated. são aqueles que estão mais vulneráveis a também serem manipulados. See, if you manipulate people to get what you want, Porque se você tenta manipular as pessoas para alcançar aquilo que você quer, you're falling into the trap. você está caindo na armadilha. Because seeking what you want Porque buscando aquilo que você deseja, makes you the victim of the manipulators. faz você também vítima daqueles que são manipuladores. The devil's a better manipulator than you. O diabo manipula muito melhor do que você. And some of you have been working on your manipulation for several years. E alguns de vocês têm treinado a sua manipulação já por muitos anos. You're very skilled at it. Tem gente muito boa nisso. You notice none of the husbands here said anything at that. Você viu que os maridos aqui ficaram calados de repente. Now, I know what manipulation is. Gente, eu sei o que é manipulação. I'll explain why. E eu vou te explicar por quê. I have a granddaughter. Eu tenho uma neta. Oh, yeah. Ah, te garanto. I never had any sisters, Eu nunca tive irmãs. and I didn't have any daughters. E eu também não tive filhas. But a year ago, Mas no ano passado, little Georgia was born. a Geórgia nasceu. And Papa is in big trouble. E o vovô então entrou num grande problema. With grandsons, Sabe, com with netos, boys. com meninos. We had 3 sons. My wife and I had 3 sons. A minha esposa e eu, a esposa dele e ele tiveram 3 filhos. Eu só tive 4. And boys are easy. E com meninos é muito mais fácil. Stop that! Para aí, menino. And boys are like, okay. E o garoto fala, tá bom, papai. But girls, Mas as meninas? Georgia just looks at me. A Geórgia só olha para mim. Whatever you want, honey. O que você quiser, queridinha. Here's the keys to the car. A chave do carro tá aqui, meu bebê. Here's all my money. Todo o meu dinheiro. Whatever you want. O que você quiser. She just looks at me. Ela só precisa olhar para mim. And sometimes she frowns. E algumas vezes ela faz um biquinho. I'm like, oh, please don't frown, don't frown. Daí eu falo, não faz esse Whatever you biquinho. want, whatever Não, eu já te dou, tá bom. I'm manipulated. Eu estou sendo manipulado. Yeah. So I need you to pray for me. Eu preciso que vocês orem por mim. But if you've been in ministry for 10 minutes, you know what manipulation is. Mas você entra 10 minutos no ministério e você também aprende sobre manipulação. Although I'm not doing very well with Georgia, Mesmo que eu não esteja indo muito bem com a minha neta, I will never be manipulated by people eu nunca vou ser manipulado por pessoas. or my son Ou mesmo pelos meus or filhos. my grandson. Ou mesmo pelos meus netos. It's just Georgia. Só a Geórgia que me dá esse problema. But you cannot be manipulated by people. Mas você não deve ser manipulado, não pode ser You need to manipulado por pessoas. Understand that kingdom leaders Compreenda que os líderes do reino, do not have a job description eles não têm uma descrição de to trabalho find out what you want and then help you get it. para descobrir o que você quer, então te dar aquilo. They are assigned by God Nós somos dirigidos por Deus, enviados por Deus to represent the Father. para representar o Pai.
And to get God what God wants e para entregar a Deus aquilo que Deus quer in your life, na sua vida, in your life, na sua vida, in your marriage, no seu casamento, in your finances, nas suas finanças, in your emotions. nas suas emoções, Because you represent Jesus in the earth. porque vocês representam Jesus na terra. And the process of proving God's will E o processo de provar a vontade de comes Deus through transformation. vem a partir da transformação. It comes through the breaking of the mold. Vem na hora de quebrarmos aquela forma, There is destruction in redemption. porque há destruição quando há redenção. And some things will be purified, E algumas coisas devem ser purificadas, santificadas, but some things will be destroyed. mas algumas precisam ser destruídas. Some things will be strengthened, Algumas coisas vão ser fortalecidas, but some things will be removed outras vão ser removidas, because they are not a part of your purpose at porque all. não fazem parte de qualquer forma do seu propósito. So it is passion. Então é a paixão, It's passion. é a paixão, It's passion. é a paixão, It's passion é a paixão that overcomes manipulation. que vence a Can manipulação. you say amen? Você pode dizer amém. See, passion or manipulation only works when you have desires Sabe, a manipulação só funciona quando você tem desejos and motives e that motivações do not come from God or from the Spirit. que não vêm de Deus ou do Espírito. We must overcome manipulation. E precisamos assim, então, sermos vencedores sobre as See, manipulações. God doesn't intimidate Deus não vem para te intimidar or manipulate. ou para te manipular. God functions by covenant. Deus opera a partir de uma aliança. Wow. See, covenant has no place for manipulation. Sabe, na aliança não há espaço para manipulação. All right, husbands, Tudo bem, maridos? get ready. Preparem-se agora. Don't move. Não se mexam, Don't open your mouth. nem abram a boca. Don't even blink. Não pisquem. Because manipulation Porque a manipulação has no place in covenant. não tem espaço na aliança. All right, ladies, get ready. Preparem-se agora, vocês mulheres. Because there's no place for intimidation in covenant. Porque também não há lugar para intimidação na aliança. And men don't have the right to intimidate their wives. Os homens não têm direito de intimidar as suas mulheres, And women don't have the right to manipulate their husbands. assim como as esposas não têm direito de intimidar os seus maridos. No, those are generalizations. É claro que eu estou generalizando, But the reality is mas a realidade é a seguinte: that in marriage, the covenant removes the foundation for manipulation. que no casamento a manipulação retira o fundamento da no casamento a aliança retira o fundamento da manipulação. Why? Por quê? Passion. Por causa da paixão. Passion. Por causa da paixão. Passion. Da paixão. The covenant is not an agreement between the two spouses. A aliança não é apenas um acordo entre marido e mulher, Until it's a covenant between them and God. até que seja uma aliança, aconteça uma aliança entre eles e Deus. God joins together. É Deus quem os une. God joins together. É Deus quem os une. I said God joins Eu together. repito, é Deus quem os une. And God designed marriage E Deus, Ele então planejou o casamento before the foundation of creation. antes da fundação e da criação. It's not a part of this world system. Não faz parte desse sistema mundial. It's not a part of the mold of the world. Não faz parte do molde do mundo. Covenant in marriage is a kingdom issue. Aliança no casamento é um assunto do reino. God joins together. Foi Deus quem juntou. So there is no basis for manipulation. Então, assim, não há base, não há fundamento para No manipulação. basis for intimidation. Não há fundamento para intimidação. Passion. Paixão, Passion. paixão, Passion. paixão, Passion. paixão. Because together
Porque juntos you're being transformed. vocês têm sido transformados. Renewing of your mind. Na renovação de vossas So you can mentes. prove what is the good and acceptable and ultimate will of Para que God. vocês possam provar o que é bom, agradável e a perfeita vontade de God Deus. has called this nation to be a fathering nation. Assim, Deus tem chamado essa nação para ser uma nação de That paternidade. means that every marriage in the kingdom of God in Brazil Significa que cada casamento no reino de Deus no Brasil needs to represent the will of God. precisa representar a vontade de Deus. So every culture on the earth Para que cada cultura na terra will look at Brazil's culture possa olhar, as sociedades de outros lugares possam olhar para o Brasil and to say, e dizer: that's what marriage was supposed to be. é assim que o casamento deve ser. Marriage in Brazil No casamento no Brasil reveals the will of God revela a vontade de Deus for every marriage para cada on the earth. casamento na God terra. wants you to have the kind of marriage He designed marriage to be. Deus quer que a gente tenha o tipo de casamento que Ele planejou para termos. And if you are consumed by the Father's passion, E se você está sendo consumido pela paixão do Pai, it will resolve the issues of manipulation and vai, intimidation. vai resolver todo o assunto de intimidação e manipulação. Now, my wife and I have been married. My wife and I A esposa dele e ele são casados have been married almost 44 years. há quase 44 anos. In January, it'll be 44 years. Em janeiro vai ser 44 anos. And it's awesome. E isso é tremendo, It's wonderful. é maravilhoso. And we have spent 44 years E eles gastaram já 44 anos with passion. apaixonados. Yes. Wow. Awesome. But I have. And we have more passion now Nós somos mais apaixonados agora because we are one. porque somos um. Spirit, Espírito, soul, alma and body. e corpo. And when you achieve this passion in the spirit, E quando você atinge esse tipo de paixão no it espírito, destroys manipulation and intimidation in the soul. ele destrói a intimidação e a manipulação da alma. And it removes the use of the body to manipulate or Daí intimidate. retira todo o uso desse corpo para ser manipulado. God is calling the remnant in Brazil Por isso Deus tem chamado o remanescente no Brasil to exhibit or manifest marriage. para exibir e manifestar o casamento. We are never going to be able to break the influence of perversion Nós jamais poderemos quebrar a influência da perversão if we still have manipulation and intimidation in our marriage. se ainda tivermos dentro do nosso casamento manipulação e intimidação. Amém? Amém? Say amen real loud. Diga amém bem alto. Your ministry will never go any higher than your marriage. O seu ministério nunca poderá ir além do seu casamento, Because it's the foundation. porque essa é a fundação, It's the fundamento. foundation. É o fundamento. And as a spiritual father, E como pai espiritual, this is one of the first things the questions I ask. essa é uma das primeiras perguntas que eu faço. I ask people very direct and intimate questions. Eu faço perguntas diretas às pessoas, perguntas íntimas. Because if you don't pass the test in marriage, Porque se você não passa nessa prova no casamento, and you are victims of manipulation or intimidation in e marriage, vocês se tornam vítimas de manipulação e intimidação no casamento, then you'll attempt to manipulate other people, daí você vai tentar manipular outras pessoas. and then you'll become the victims of manipulation. Daí você pode se tornar vítima de manipulação de outros. Because you need to discover and prove the will of God. Porque você precisa descobrir e experimentar a vontade de Deus. You see, we are not under the law. Nós não estamos segundo a lei, We are not trying to avoid adultery. nós não estamos tentando evitar adultério. That's the law. Isto é a lei. We're not trying to avoid adultery. Nós não estamos tentando evitar o adultério. We're living marriage the way God designed marriage to be. Melhor, nós estamos vivendo no casamento como Deus desenhou que o We're casamento deve manifesting ser. the blueprint, Manifestando aquilo que Ele já desenhou. breaking the mold of the world. Quebrando todo o molde do mundo. Our covenant in marriage is not like
the culture around us. A nossa aliança no casamento não pode ser como a sociedade ao nosso It's redor, like the culture of heaven. mas sim como a sociedade do céu. Amen. Amém? And covenant is so important. E a aliança é tão importante. So I want to just say a few words about Jezebel E eu quero aqui dizer algumas coisas a respeito de Jezabel and talk a bit about witchcraft e falar um pouco de feitiçaria, and how witchcraft has influence in a region because of Jezebel. de como a feitiçaria influencia uma região por causa do espírito de Jezabel. Now there was a king in Israel named Ahab, Houve um rei em Israel chamado Acabe. and he married a woman named Jezebel. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. How many remember that story? Quantos conhecem essa história? Very good. 32 people. Muito bem, 32 pessoas conhecem. And Ahab made a false covenant. E Acabe então tinha uma aliança falsa. You see, manipulation operates when you choose the wrong source. A manipulação ocorre quando você escolhe a fonte errada. What's the source that will get you what you want? What source gets you what you want? Que fonte vai te dar aquilo que você quer? Now, all religion Sabe, toda religiosidade assumes that you need to influence God to give you what you want. acha que você precisa influenciar a Deus para Ele te dar aquilo que você quer. I want to talk more about the spirit of religion. E nós vamos falar amanhã mais sobre esse espírito de religiosidade. Tomorrow, but Amanhã. now just 3 more hours on this. Mas hoje a gente só vai gastar umas horinhas aqui nisso. And Ahab represented the God of heaven E Acabe estava ali para representar o Deus do céu, because he was the king of Israel. porque ele era rei de Israel. And he was at war with all the other nations. E ele estava em guerra com as outras nações ao redor. And he didn't want to do war. Mas ele não queria He guerrear. didn't want to be involved in battle. Ele não queria se envolver na batalha. And so he said, I don't want to be a warrior. Então ele disse: eu não quero aqui com uma estratégia I'm going to get what I want para alcançar aquilo que eu quero, instead of what God ao wants. contrário daquilo que Deus So he quer. went to the king of the other nation, Então ele foi para o rei de outra nação, his enemy, seu inimigo. and he said, let's make a covenant. Ele disse: vamos fazer uma aliança. I'll marry your daughter, Eu casarei com a sua filha and we'll agree that we'll not be at war with one e another nós não anymore. entraremos mais em guerra. So he married Jezebel. Então ele casou-se com quem? Com Jezabel. And the Bel part represents Baal, the god. A the própria false god. palavra Bel no final de Jezabel significa Baal, Deus, Also means Lord or sometimes husband. que também significa Senhor ou em outros pontos marido. And her name means without a Lord or without a husband. Mas Jezabel significa sem um senhor ou sem um marido, Because she's unwilling to surrender porque ela não estava disposta a se entregar and live in covenant. e viver numa aliança. She only lives to get what she wants. Ela só estava vivendo ali para alcançar aquilo que ela queria. And here's what happened with Ahab. E veja o que aconteceu com Acabe. When he made a false covenant, Quando ele fez uma aliança falsa, he became the victim of manipulation and ele se intimidation. tornou vítima daquela manipulação e daquela intimidação. And the story that illustrates this E a história que apresenta, que ilustra isso, is that Ahab looked out his window and saw a vineyard. é que Acabe, ele olhou pela sua janela e viu uma videira, um campo. And he looked at the vineyard and he said, I want that. E ele olhou para aquela vinha e falou assim: eu quero aquele campo. That's what I want. É isso que eu quero. You see, Ahab became an expert at getting what he wants. E Acabe estava se tornando um perito para alcançar aquilo que ele queria. He's no longer representing God. Ele já não estava mais representando a Deus. And Israel's no longer representing God. E Israel também não estava mais representando Deus. No one's trying to get God what God wants. Ninguém mais estava entregando a Deus aquilo que Deus And queria. now Ahab says, I want that vineyard. Daí Acabe chega e fala: eu quero aquele campo, aquela videira. So he went to the man who owned the vineyard. Então ele foi até o homem que é dono daquela terra And he said, I want your vineyard. e disse: olha, eu quero este campo. And the man said, I cannot sell you this E vineyard. o homem falou: eu não posso te vender este campo. I don't care who you are. Não importa quem você seja. I cannot give you this vineyard. Eu não posso te dar este campo.
It's my inheritance. porque esse campo é a minha herança. Everybody say inheritance. Diga, herança. It's my inheritance. É a minha herança. And Jezebel came in and said, what's the matter with you? E Jezabel chegou e falou assim, qual é o problema com você? Because he was pouting. Porque ele estava fazendo aquela carinha assim, ó, de Geórgia. I know there's no people in this ministry that do that. Eu sei que não faz, ninguém aqui usa esse tipo de manipulação. But some people do that. Mas algumas pessoas utilizam essa carinha. And Ahab was manipulated E Acabe, então, foi manipulado, because he was a manipulator. porque ele também era um manipulador. And Jezebel said, Jezabel, então, disse, what's the matter with you? o que está acontecendo com você, You're the homem? king. Você é o rei? And then she whispered in his ear. Daí ela sussurrou no ouvido de Acabe. Hey, listen carefully. Ouça aqui, atenção. She said, trust me. Ela falou, você precisa confiar em mim, I'll get you what you want. porque eu vou dar a você aquilo que você quer. Trust me. Confia em mim. I'll be your source. Eu serei a tua So fonte. here's the king of Israel, Então aqui está o rei de Israel, and God is this source. e Deus deveria ser a fonte dele, But he breaks covenant with God, mas ele quebra a aliança com Deus, makes false covenant with his enemy, vai e faz uma aliança com seu inimigo, marries into a false covenant with casa-se Jezebel, numa aliança falsificada com Jezabel, and now he's the victim of his own desire. e agora ele é vítima dos seus próprios He desejos. has chains of manipulation, Ele está amarrado pelas correntes da and he manipulação. doesn't even realize E ele nem tomava conta disso. that even though God wanted him to be the most powerful man on the earth, Que mesmo que Deus esperava que ele fosse o homem mais poderoso da terra, as the king of the most powerful nation on como the rei earth, da nação mais poderosa sobre a terra, he is now lying in bed, agora ele estava deitado na cama, staring at the wall, olhando para a parede, pouting like a baby, chorando como um bebezinho, because he's overwhelmed about getting what he wants. porque ele estava sobrepujado querendo aquilo que ele desejava. That spiritual influence Essa influência espiritual that I just described que eu acabei de descrever, can be a spiritual influence over an entire area, ela pode se tornar uma influência espiritual em toda uma região, over an entire culture, em toda uma sociedade, over an entire nation. em toda a nação. And it manifests in different ways. E ela se manifesta de formas diferentes. And it rides on religion. E ela cavalga sobre a religião. But the point of the Jezebel conspiracy Mas o ponto aqui da conspiração de Jezabel is that by a false covenant, é que a partir de uma aliança falsa, I choose a different source eu digo, eu escolho uma fonte diferente to get what I want, para alcançar aquilo que eu quero. instead of surrendering to God Ao contrário de me entregar a to Deus, get God what God wants. para entregar aquilo que Deus quer. You will see a manifestation of this spirit in Brazil. Você vai ver esse tipo de manifestação acontecendo no Brasil. If I brought the Brazilian flag here tonight, Se eu trouxesse uma bandeira brasileira aqui hoje à noite, se você puder colocar uma bandeira aqui. and I present, Alguém pode trazer uma, por favor? and okay, good. Obrigado. Beautiful green, yellow. Você vê essa cor verde, amarela, azul. It's a beautiful flag. É uma bandeira maravilhosa. I honor your flag and E eu your nation. honro a sua bandeira na sua nação. But when this flag was designed, Mas quando essa Obrigado. when this beautiful flag was designed, Quando essa bandeira foi na primeira vez desenhada, and I preached on this subject, I think, here in the past, generations, eu acho que eu já preguei e falei em gerações aqui, né, sobre gerações aqui nesse lugar. because the Hebrew word generations basically means two things. Porque a palavra hebraica para gerações basicamente significa duas coisas. It means order Significa ordem and progress. e progresso. The Hebrew word generation. A palavra do hebraico, gerações, significa ordem e Everybody progresso. say inheritance. Todo mundo diz herança. So when this was designed, Então, quando isso aqui foi originado, they quoted a philosopher named Comte, na realidade eles usaram de um filósofo chamado Comte,
who believed in positivism. E aquele filósofo, ele cria no positivismo. And here's what he said E veja o que ele disse about your nation. a respeito da sua nação. He said that men, the masculine, E ele falou que os homens are too aggressive. são muito And agressivos. they want to go to war. E eles querem sempre guerrear. And they want to fight. E eles querem brigar. And this is the problem with all nations. E esse é um problema com todas as We nações. cannot allow a nation to be governed by the masculine. Daí ele dizia, as nações não podem ser governadas pelo masculino, pelo homem. Or we'll always have violence and Por- aggression. porque assim vai sempre ter violência e He said agressividade. in order to have, for Brazil to have order and progress, Mas para o Brasil ter ordem e progresso, then we need for the nation to be governed by a feminine daí spirit. ele dizia, nós precisamos que uma mulher governe a nação, A feminine spirit. um espírito feminino. Now, people don't realize, E as pessoas não entendem but what happened in that moment que aquilo que o que aconteceu naquele momento quando ele is declarou that the isso, leaders of the nation made a false covenant. que os líderes da nação haviam feito uma aliança falsificada, Because only the God of heaven, the God of the Bible, can be the source of order and porque progress. somente o Deus da Bíblia, o Deus do céu, pode ser a fonte de ordem e progresso. And they chose a philosophy or a spiritual influence E eles escolheram, então, trocaram por uma filosofia, por uma influência espiritual that comes from the devil, que veio do diabo from this world. para desse mundo. And they said, we want our nation Então ele afirmava, nós queremos que a nossa nação to be governed by a feminine spirit. seja governado por um espírito feminino, Not realizing they were making a covenant with Jezebel. mas não tomavam conta que estavam na realidade fazendo uma aliança com Jezabel. Now everybody say inheritance. Agora todo mundo repita aqui, herança. Now when I had the vision of Jesus standing up, E quando eu tive a visão de Jesus em pé sobre a nação, I was just kidding about 4 hours. I'm almost finished. eu estou quase terminando, estou brincando, não vou ficar 4 horas. Don't leave yet. Não sai ainda, tá? Okay, 3.5. Tá bom, 3:30. When I had the vision of Jesus standing up to claim Brazil, Quando eu tive aquela visão de Jesus em pé sobre o Brasil, Jesus said Jesus disse that he had invested the spiritual inheritances que ele havia investido as heranças espirituais of nations in Africa, das nações da África, Europe, da Europa and Asia e da Ásia into this land. nessa terra. He said, I sent people from Africa and Europe and Asia to this place O Senhor disse, eu trouxe as pessoas da África, da Ásia e da Europa para este lugar, because I didn't have any remnant in the nations porque naquelas nações eu não tive remanescentes who could get me what I want. que pudessem me entregar aquilo que eu quero. They couldn't prove the good, acceptable, and perfect will of God Eles for não their podiam nations. encontrar ou apresentar a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus às nações. So he sent remnants here. Então ele enviou remanescentes para este lugar But he said, I've been waiting more than 400 years. e esperou por mais de 400 anos. I've been waiting for more than 400 O years. Senhor disse, eu estou esperando por mais de 400 anos. But March 7th, 2003, Mas a partir daquele dia, I saw Jesus stand up. eu vi Jesus em pé. He said, I'm not waiting anymore. E ele dizia, eu não estou mais esperando. But I've been waiting for this generation Eu estava esperando por essa to geração rise up in Brazil. para que ela se levantasse no Brasil. And I am going to give them these spiritual inheritances. E eu vou entregar a essa geração heranças espirituais. The inheritances of nations. Essas heranças das nações. And I want them to go back to those nations and restore the purposes of nations. E aí eu quero que essa geração vá de volta às nações, restaurando os propósitos delas. Wow. And I've been preaching this message to you. Eu tenho pregado essa mensagem a vocês. He said, I'm going to expose corruption in the church. O Senhor falou, eu vou expor primeiro a corrupção dentro da igreja, And I'm going to expose corruption in the government. vou começar a expor no governo, And both of those things are continuing. e essas coisas já estão acontecendo. And what's happening right now is going to expose more corruption. E o que vai acontecer é que ainda vai ser exposto mais corrupção. And right now Brazil has more hope
E o Brasil hoje tem mais esperança and mercy e misericórdia and opportunity e oportunidade than at any time in your do que em history qualquer momento da história da nação. become a nation Tem se tornado uma of nação order and progress de ordem e progresso when you choose God as your source. quando você escolhe Deus como sua fonte. And when I came, I wrote a book. E quando eu cheguei, eu escrevi um livro. Marcos published it in Portuguese O Marcos publicou em português, called The Spirit and Power of Elijah. chamado No Espírito e no Poder de Elias. Now we're talking about Jezebel, E nós estamos aqui falando de Jezabel, manipulation and de intimidation manipulação e intimidação, as a feminine spirit como um espírito feminino, trying to get men, the masculine aspect of your nation, tentando retirar do homem como aspecto da nação to accept manipulation para aceitar a manipulação and intimidation e a intimidação, so that you will not engage in warfare. para que vocês então não entrem na Are batalha. you listening carefully? Estão me entendendo? The Spirit and Power of Elijah O Espírito e o Poder de Elias is a prophetic leadership. é uma liderança profética It anticipates accurately what's coming next que antecipa com veracidade aquilo que está por acontecer and prepares the Lord of people e prepara um povo para o who are Senhor, ready to respond que está pronto para atender when that season arrives. quando essa estação chega. We're in that season. Nós já estamos nessa Right estação, now. nesse momento. You say, how does the Spirit and Power of Elijah do that? E você pergunta, mas como o Espírito de Elias faz isso? It turns the hearts of fathers to children and children to fathers. Ele faz os corações dos pais se voltarem para os filhos e o coração dos filhos se voltarem aos pais. It's a fathering anointing. É uma unção de Because paternidade. fathers Porque os pais prepare preparam inheritors. herdeiros. You are inheritors. Vocês são herdeiros. And you're being prepared to restore the inheritances of nations. E vocês têm sido preparados para restaurar as heranças das And in order nações. to accomplish this, you must enter into spiritual warfare. E para que isso aconteça, vocês têm que entrar em batalha espiritual. You must enter into spiritual warfare. Vocês têm que entrar na batalha espiritual. You must break the false covenant E você precisa quebrar a aliança falsa that says to everyone in Brazil, que diz a outras pessoas no Brasil: don't fight, não lutem, don't fight, não lutem. don't rise up Oh, não se levante in the authority and power of God. diante da autoridade de Deus. Go out there and make false covenants. E tem muitas pessoas fazendo alianças So I falsas. prophesied. Então eu profetizo God's going to do something in Brazil about the false covenants. que Deus vai fazer algo no Brasil a respeito das alianças I falsas. prophesied that he would cut the alliances between Brazil and Muslim nations. Eu profetizo que ele vai quebrar as alianças entre Brasil e nações muçulmanas. And he would reset the covenant relationship between Brazil and Israel. Ele vai realinhar os relacionamentos de aliança entre Brasil e Israel. And that's why I say E é por isso que eu digo there's more hope que há mais esperança right now. nesse tempo, But we must enter into a new season of spiritual warfare. mas nós precisamos estar preparados e entrar nessa nova estação de batalha Because we are espiritual. going to continue to confront this Jezebel Porque nós vamos continuar no confronto contra Jezabel until it is completely defeated. até que ela esteja completamente derrotada. Can you say amen? Você pode dizer amém? So Jezebel is the enemy's answer to the spirit and power of Elijah. Então Jezabel é a resposta do inimigo para o espírito e poder de Elias. And she takes the high places Daí ela assume os seus lugares altos and she claims the children e ela vem e chama os seus filhos, reivindica os and filhos. she intimidates men E ela vem e intimida os homens and manipulates with sexuality. e manipula-os pela sexualidade. And in this region E nessa região there's a gate existe um portal to the heart
of this nation. para o coração dessa nação. Jezebel is after the gate. Que Jezabel está buscando este She portal. wants that gate. Ela quer esse portal para ela. She's in battle with you. Ela está em batalha com você. Isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? Well, that makes me feel happy. Isso me deixa contente. My name is Donald, and that means O warrior. meu nome é Dom e significa guerreiro. That's what I'm a warrior. Eu sou um guerreiro. I'm a descendant of William Wallace. Eu sou um descendente de William Wallace. That's the truth. E isso é a verdade. And I am ready for the battle. E eu estou pronto para qualquer And batalha. I am challenging you to the battle. Eu estou aqui convocando você para a And batalha. I am challenging you Desafiando você. that it's time to stop being in defense Dizendo, chegou a hora de você continuar na defesa. and turn to offense. E você precisa ir para o ataque. And it's time to win some E victories chegou a hora de ganhar as suas vitórias for this region, para essa região, for this nation, por esta nação and the nations of the e world. pelas nações da terra. Can you say amen? Você pode dizer amém? So what shall we do about Jezebel? Então o que nós devemos fazer a respeito de I'll Jezabel? be finished in just a few moments. Eu vou terminar agora. In the Revelation chapter 2, Em Apocalipse capítulo 2, Jesus comes to the church in Thyatira, Jesus chega para a igreja em Tiatira says, you got a Jezebel problem, e disse para a igreja de Tiatira: você está com um problema com Jezabel and you're not fighting it, e vocês não estão lutando contra ela. you're making a false peace with it, a Vocês false estão, covenant. vocês estão fazendo, assumindo uma paz falsa com ela. And she's manipulating and intimidating some of your leaders. E ela está intimidando e manipulando os seus líderes. And Jesus said, you should have taken care of this E problem, Jesus disse: vocês já deveriam ter lidado com este problema. but I'm going to do it. If you're not going to, I Mas will. como vocês não estão lidando, eu vou lidar com o Now, problema. I'm paying attention. Eu estou prestando atenção ao que está Because acontecendo. Jesus says, E Jesus diz: here's how you deal with Jezebel. veja como você lida com Jezabel. And if Jesus tells me how to deal with Jezebel, E se Jesus me ensina como lidar com Jezabel, I'm listening. eu estou parado para I'm ouvir. listening. Eu vou parar para Are you ouvir. listening? Você está me ouvindo? Now, this Jezebel is a spiritual condition. It's Yeah. not an actual person. E Jezabel não é uma pessoa, é uma condição espiritual, só para você saber. It's a spiritual condition. É uma condição espiritual. Now, sometimes we see a person, we say, that's a Jezebel. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: esta pessoa é uma Jezabel. What we should say is that's a victim of Jezebel. O que nós deveríamos dizer é: essa pessoa é vítima do espírito de That Jezabel. person manipulates and intimidates, Porque aquela pessoa vem para intimidar e manipular. which means they are the victim of O manipulation que and significa que são intimidation. vítimas da intimidação e da Because manipulação. they come into the church to get what they want, Porque entram na igreja para alcançar o que elas querem. and they usually try to get close to the leaders, E geralmente vem para perto dos líderes so they'll have influence, para ter influência. and then they begin to manipulate and intimidate people. Daí vem para intimidar e manipular outras And pessoas. Jesus said, do not allow that to continue. E Jesus disse para a igreja: não permita que isso aconteça. Continue. Identify it, Identifique, isolate it, isole remove it, e retire. because the job of kingdom leaders Porque o trabalho dos líderes do reino is to secure the inheritance. é guardar bem a herança. So here's what Jesus said. E veja o que Jesus disse. Here's what I'm going to do. Veja o que eu vou fazer. He said, I'm going to throw her lovers on her bed Ele disse: eu vou colocar os amantes dessa Jezabel na cama, so everyone can see them. para que todos possam ver com ela. This is prophetic language for Isso exposure. é uma linguagem profética que diz: essas pessoas vão ficar expostas. He said, you've been allowing this hidden thing to continue. Vocês têm permitido que essas coisas escondidas permaneçam. Step one is to expose it. O passo número 1 é expor o problema. Remember that what is going on in your nation is an exposure. Lembre-se que aquilo que está acontecendo na sua nação está expondo a nação. He is exposing things. Está expondo algumas Do coisas. not be alarmed. Não fiquem alarmados. Rejoice. Alegrem-se com isso. Rejoice. Alegrem-se com Because isso. the next enemy you see Porque o próximo inimigo que você vai ver is the next enemy you defeat. é o próximo inimigo que você vai derrotar.
So I don't run when God exposes Jezebel. Então eu não saio correndo quando Deus vem e expõe alguém com o espírito de Jezabel. And the second thing Jesus says, A segunda coisa que Jesus diz, this is why we know he's talking about a spiritual influence. por isso que nós entendemos que ele está falando sobre uma influência espiritual. He said, I'm going to expose her lovers, Ele disse: eu vou expor os seus amantes, but I will kill her children. mas eu vou matar os filhos de Jezabel. Wow. Jesus is going to kill children. Jesus vai matar os filhos? That seems like an overreaction. Parece que Jesus está reagindo aqui um pouco You see, mais do que people who devia. tolerate Jezebel Porque as pessoas que toleram Jezabel think what God does with Jezebel is an overreaction. acham que aquilo que Deus faz com Jezabel não deveria fazer, ele está só reagindo demais. So why would Jesus kill her children? Então por que Jesus mataria os filhos dela? Because the spirit and the power of Elijah prepares inheritors. Porque o espírito e poder de Elias prepara herdeiros. But Jezebel produces substitute inheritors. Mas Jezabel vem para produzir substitutos da herança. Her children, Os filhos dela. she gives birth to children Ela dá luz aos seus filhos, so they can steal the inheritance para que esses filhos venham para roubar a herança that a fathering anointing que uma prepared. unção de paternidade preparou. I know Jezebel is working in Brazil E eu sei que Jezabel está trabalhando no Brasil, because the spirit and power of Elijah is upon this nation. porque o espírito e poder de Elias está sobre essa And a nação. fathering anointing has been released E a unção de paternidade já foi to liberada prepare you para preparar vocês as inheritors como herdeiros of spiritual promise, de promessas espirituais, purpose, propósitos and spiritual power. e poder espiritual. God's getting you ready to inherit the purposes of nations. Deus está preparando vocês para herdarem os propósitos das nações. So we cannot tolerate this Jezebel Por spirit. isso nós não podemos tolerar este espírito de Jezabel. And we need to prophesy E nós precisamos então profetizar that the order and progress of Brazil que a ordem e o progresso do Brasil is not coming from Jezebel. não virá a partir de Jezabel. This is coming from Jesus of Nazareth, Isso está vindo de Jesus de Nazaré, Son of God, o Filho de Deus, Son of o Man, Filho do homem, King of Kings, Rei dos Lord of reis, Lords, Senhor dos senhores. the inheritor Ele é o herdeiro of all de things. todas as The coisas nations das nações. are his inheritance. As nações estão por sua And herança. he's chosen Brazil. E ele tem escolhido o Brasil. I say he's chosen Brazil. Eu repito, ele tem escolhido o Brasil. He has chosen Brazil. Ele escolheu o Brasil. And so when Jesus is finished in Thyatira, Então, quando Jesus termina lá com Tiatira, here's what he says. veja o que ele diz. Here's the promise. Veja a promessa. Remember, he gave a promise to every one of the churches. E ele deu uma promessa a todos daquela But igreja. to the church that overcomes Jezebel, Mas para a igreja que vencer Jezabel, here's what he says. veja o que ele diz. I will give them authority in the nation. Eu darei autoridade nas nações. And they will break them open like clay pots. E eles vão quebrá-las, despedaçá-las como vasos de barro. Because in the days that this was written, Porque nos dias que aquela promessa foi escrita, if you had an inheritance se você tinha uma herança, recorded like a deed or a contract, como um testamento ou um contrato que havia sido escrito, you would roll it up and you would put it in a clay pot. você colocava como um pergaminho e depositava dentro daquele vaso de barro. And you would seal it up E você fechava aquele vaso de barro, de argila, e selava in order to secure it. para guardar aquele You documento. would secure your claim to the inheritance Então você guardava aquilo que era a tua reivindicação de herança in a clay pot. dentro daquele vaso de barro. And this is what God has done with the inheritances of nations. E é isso que Jesus fez, que Deus fez com as heranças das In nações. Africa and Europe and Asia. Na África, na Europa, na Ásia.
He sealed up these purposes. Ele selou aqueles He propósitos. sealed up these spiritual inheritances. Ele selou aquelas heranças And he's espirituais. saying to Brazil, E ele diz para o Brasil: when you overcome Jezebel, quando você vencer Jezabel, I'm going to send you to the nations. eu vou te enviar às nações. And you're going like the rod of iron. E vocês vão com o cajado de ferro, com a vara de ferro. You're going to break open those clay pots. E vocês vão quebrar aqueles vasos de And you're going to barro. prove the claim of Jesus E vocês vão levantar a reivindicação, o pedido de Jesus to inherit the nation. para herdar as To nações. inherit the nation. Para herdar as nações. Wow. Wow. It's kind of a big deal. Isso é uma coisa muito grande. Are you receiving this word? Vocês receberam essa palavra? To understand who you are, Para compreenderem quem você é, where you live, para compreender quem você é e onde você vive, what generation you were born into. e em que geração você nasceu. You cannot compare yourself with any other time of history. Você não precisa ficar se comparando com outro tempo de You história. cannot compare yourself to any other nation on the earth. Você também não pode ficar se comparando com outras nações na terra. God is at work in all the nations. Deus trabalha em todas as I've been nações. to more than 30 nations. Eu já estive em mais de 30 I'm going to nações. tell you something very important. Mas eu vou te dizer algo que é muito importante. There aren't that many nations Não existem tantas nações that are fathering nations. que são nações de paternidade. And of all the nations of the earth and history, E a respeito de todas as nações da terra, na história, no nation nenhuma nação has more opportunity tem mais oportunidade to represent the King of Kings de representar o Rei dos to the Reis nations of the earth a outras nações da terra than Brazil do que o Brasil. in this generation. Nessa geração, God's mercy is upon the United States. as misericórdias de Deus estão sim sobre os Estados Unidos. I'm seeing things I prayed for Eu all tenho, my life. eu tenho visto coisas acontecendo que eu tenho orado por toda a vida And lá. I believe that God is restoring our Father. E eu creio que Deus também está restaurando a nossa paternidade como nação. Don't look to the United States. Não olhe para os Estados Unidos. Don't model yourself after that nation. Não se coloquem colocando a nação como modelo para vocês. Pray for America, Ore sim pela because América, God is using us. porque Deus está nos usando. But I am telling you that Brazil is ahead of us. Mas eu digo a vocês que o Brasil está na nossa frente. The sound that God is listening for. O som que Deus está ouvindo desse It's lugar not an Australian sound. não é um som que vem da It's Austrália, not a British sound. não é um som que vem da It's Inglaterra, not an American sound. não é um som americano, It's a Brazilian sound. é um som And brasileiro. it's in your belly. Está aí no seu interior, It's in your belly. está no seu interior. And it's the sound of war. É o som de guerra. Now stand together. Levantem-se, por favor.